144 milhões de brasileiros devem escolher os novos prefeitos e vereadores neste domingo. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Ajustes finais nos galpões dos tribunais regionais eleitorais de vários estados. 550 mil urnas eletrônicas serão usadas em todo o país neste domingo. 144 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas para escolher os candidatos que vão ocupar os cargos de prefeito e vereador. A biometria ainda não é obrigatória, mas este ano 30% dos eleitores já vão votar usando a identificação digital. Ela vem exatamente para trazer maior segurança ao processo eleitoral e rapidez no momento de identificação do eleitor para a votação. A votação ocorrerá entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Por causa do fuso horário, o prazo começa e termina 1 hora depois no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia, e 2 horas depois no Acre. O eleitor deve apresentar um documento de identidade com foto. A propaganda eleitoral pela internet é permitida no dia da votação. Já carreatas, comícios, uso de alto-falantes e distribuição de santinhos estão proibidos. O eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação entre 8 e 5 horas da tarde. Para isso, basta apresentar o número do título com documento de identidade com foto e preencher um formulário. Argentina e Rússia vão em busca de um inédito título da Copa do Mundo de Futsal, que está sendo disputada na Colômbia. A Band mostra esse jogo ao vivo neste sábado. A Rússia, que conta com 4 brasileiros naturalizados, é o único time com 100% de aproveitamento e eliminou a Espanha, apontada como favorita à taça ao lado do Brasil. Já a Argentina bateu na semifinal a seleção portuguesa, que tem o melhor jogador do mundo na atualidade, o ala Ricardinho. A Band transmite a grande final ao vivo a partir das 4h15 da tarde. Veja agora a previsão do tempo neste fim de semana de eleições no país. A massa de ar polar já vai perdendo força no centro-sul, mas as temperaturas ainda ficam baixas na região. Por causa da frente fria, na costa do Sudeste, a chuva continua forte no Espírito Santo e Minas Gerais. Já no Rio e em grande parte de São Paulo, o tempo seco. Sábado ensolarado em praticamente todo o Nordeste. No sertão nordestino, tempo seco e bastante úmido. Já no sul da Bahia, até o extremo norte do país, o calor provoca pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus em Salvador, 12 em São Paulo e 11 em Porto Alegre. Durante a tarde, sobe um pouco, mas no Rio chega apenas aos 25 graus. Já em Cuiabá, a máxima atinge os 40 graus. O enterro de Shimon Peres produziu uma cena rara. Um aperto de mãos entre os líderes de Israel e da Palestina. Um dos pontos marcantes da cerimônia foi o aperto de mãos entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente palestino Mahmoud Abbas. E mais uma vez, por causa do ex-presidente Shimon Peres, um dos principais defensores da paz entre os dois povos. O líder palestino não pisava em Jerusalém há 6 anos e precisou de uma autorização especial dos israelenses para entrar na cidade. Em um discurso no funeral, Netanyahu disse que Peres foi um grande homem para Israel e para o mundo e prometeu que a paz na região vai acontecer. Barack Obama também esteve presente e disse que o líder israelense está entre os gigantes do século XX. O presidente americano comparou Peres ao líder sul-africano Nelson Mandela e afirmou que a paz ainda é uma tarefa inacabada. Em 1994, Shimon Peres foi premiado com o Nobel da Paz pelo envolvimento nos acordos de Oslo, que estabeleciam as bases de uma autonomia palestina e ofereciam a esperança para uma solução do conflito com Israel. Mas a busca pelo fim dos confrontos no Oriente Médio já fazia parte da pauta do líder israelense havia muitos anos. Em 1986, quando era ministro das Relações Exteriores, Peres deixou isso claro ao ser entrevistado pela jornalista Marília Gabriela no programa Canal Livre da Band. I'm convinced that the only way to make peace is to do it peacefully. You cannot make peace with war. Neither us nor them. What we have to do is to start
a serious negotiations with full respect to the Palestinians. O Band News TV vai reprisar essa entrevista completa de Shimon Peres num canal livre que vai ao ar neste sábado em 2 horários, 11h30 da manhã e 9h20 da noite. 2 importantes monumentos da cidade de São Paulo foram atacados por vândalos. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os pichadores. Na região do Parque do Ibirapuera, o monumento às bandeiras ficou coberto de tinta colorida. A obra de granito é do artista plástico Vitor Brecheret. O segundo ataque foi a estátua de Borba Gato no bairro de Santo Amaro. A prefeitura calcula que a limpeza das 2 obras vai demorar pelo menos 2 semanas. Certamente esse crime foi obrado por um bando de energúmenos inimigos da civilização. Com essa gente não tem conversa. Cana neles. Veja a seguir no Jornal da Noite. Temer diz que vivemos a pior crise da história e que, sem limite de gastos, país irá à falência. Candidatas a Miss Brasil fazem último ensaio. A Band transmite concurso ao vivo neste sábado. O desemprego voltou a bater recorde. Segundo o IBGE, já são mais de 12 milhões de brasileiros em busca de uma vaga, maior contingente desde o início da pesquisa em 2012. A taxa de desemprego chegou a quase 12% no trimestre de junho a agosto, bem superior à taxa do mesmo período do ano passado. Essa é uma das mais graves heranças que os desgovernos do PT deixaram para a população brasileira. A recuperação está começando. O emprego fica dependendo da recuperação da economia para entrar nos eixos e vai demorar. E isso depende das reformas que acertadamente o governo Temer está propondo. O presidente Michel Temer disse em São Paulo que vivemos a crise mais grave da história e que, sem limite para os gastos públicos, o país irá à falência. Para Temer, os resultados negativos são herança do governo Dilma. Diante do cenário de recessão, o presidente fez o alerta para a plateia de 600 empresários durante um evento em São Paulo. Michel Temer quis deixar claro que a situação fiscal e social do país é herança do governo anterior. Nós encontramos um país que acumula trimestres consecutivos de queda no PIB. É como se, vislumbrando o abismo no horizonte, tivessem posto os 2 pés no acelerador. Outro dado, meus senhores e minhas senhoras, poucas vezes mencionado, é o de restos a pagar inscritos para 2016. A cifra é assustadora. Nada menos do que 185 bilhões de reais. Vou cansá-los, ainda que rapidamente, com alguns dados, para que não digam lá adiante. Lá adiante, quero dizer daqui a 1 ou 2 meses, que este passivo é nosso. Temer usou parte do discurso para defender a aprovação da proposta que limita o crescimento dos gastos públicos. A emenda deve ser votada pela Comissão Especial da Câmara na próxima terça-feira. Se essa proposta não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, ou mesmo antes. Será a falência do Estado brasileiro. Ao falar da necessidade de mudanças na Previdência, com uma reforma que sustente o sistema a longo prazo, ele usou o próprio exemplo e voltou a afirmar que não vai retirar direitos. Não vai violar direito adquirido coisa nenhuma. O déficit do regime geral de Previdência atingirá 150 bilhões de reais. No ano que vem, a previsão é atingir de 180 a 190 bilhões de reais. Ou seja, daqui a 6, 7 anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro
para pagar. Temer disse que a reforma trabalhista ficará para depois, sem se comprometer com uma data. A previsão é aprovar a proposta no Congresso no segundo semestre do ano que vem. Mas o presidente defende votar antes alterações pontuais, como o projeto que regulamenta a terceirização e já conta com o judiciário para flexibilizar a CLT sem perda de direitos. O empresariado se mostrou satisfeito com a mensagem do governo. Acho que ele deixou claro para a indústria que o país está precisando de um choque de confiança, recuperar a confiança. A economia depende muito de expectativas e a expectativa hoje do empresariado, pelo menos que está acumulada aqui hoje nesse evento, é de que pelo menos temos uma luz ao fim do túnel. Amém. Apostas de Temer. Veja no comentário de Fernando Mitre. O presidente Michel Temer, ao deixar para depois, para mais tarde, a questão da reforma trabalhista, está apostando em alguns passos específicos que ajudariam a melhorar ou a modernizar, como ele diz, as relações de trabalho. Um desses passos nasceu no Supremo Tribunal, quando foi decidida a liberação das negociações diretas entre patrões e empregados, no caso de uma empresa, mas que serve como caminho. Outro passo seria a terceirização de mão de obra. Já é um projeto que corre no Congresso. Enfim, o governo evita o desgaste de mais uma reforma difícil, podendo se concentrar no grande pepino que é a reforma previdenciária, além da emenda do corte de gastos, que deve ser aprovada em outubro. Para se avaliar a complexidade de uma reforma trabalhista ampla, basta lembrar que a CLT tem 922 itens. Na Constituição existem 46 dispositivos trabalhistas e há nada menos do que 1.700 normas entre portarias, súmulas e outras decisões trabalhistas. O Miss Brasil 2016 é neste sábado. A Band transmite o concurso ao vivo a partir das 10h30 da noite. Veja como foi o último ensaio das candidatas. Foram quase 10 dias confinadas, em contato apenas com o pessoal da produção do concurso. É ensaio atrás de ensaio. O ensaio geral é o momento de fazer os últimos ajustes de áudio, de posição no palco. Todos participam. As 27 candidatas, os apresentadores, os artistas que também vão estar presentes aí na apresentação. É um momento muito importante de concentração. Será uma viagem no tempo, com coreografias que remetem aos anos 80, com muito jeitinho brasileiro. Paula Lima vai estar no palco e também no júri. Então, acho que tem que ter beleza, mas tem que ter atitude, né? Eu acho que não dá mais para ser a questão só da estética. Na apresentação do evento, tem estreia. Dani Suzuki se une a Cássio Reis para comandar a grande noite. A beleza hoje está muito relacionada à sua personalidade, ao seu estilo. E o concurso está voltado para isso, então eu acho que isso é o mais bacana. Você também pode ajudar a escolher a Miss Brasil 2016 através do site da Band e do Twitter. E acompanhar tudinho, ao vivo, neste sábado, a partir das 10h30 da noite. Veja a seguir no Jornal da Noite. Sonda Rosetta termina a missão depois de 12 anos no espaço. Missão cumprida. A Agência Espacial Europeia comemorou hoje o sucesso da missão Rosetta, que chega ao fim após 12 anos. A última manobra foi uma descida em um cometa com transmissão em tempo real. Assim terminou a viagem para coletar dados sobre o surgimento da vida na Terra. Para comemorar, a Agência Espacial Europeia fez mais uma animação, desta vez se despedindo da sonda, que agora deve repousar na superfície do cometa, junto de uma sonda menor enviada anteriormente. Farewell, dear friends. A caverna inundada mais profunda do mundo foi descoberta na República Tcheca.
Uma equipe de cientistas fez o achado ao explorar um complexo de cavernas. Mergulhadores desceram a uma profundidade de 200 metros dentro da gruta. Depois, um robô com uma câmera confirmou o recorde da caverna submersa mais profunda do mundo, 404 metros. As principais bolsas de valores do mundo fecharam em alta. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,91% e a Nasdaq 0,81%. Na Europa, Londres recuou 0,29%. Paris teve leve alta de 0,1% e Frankfurt subiu 1,01%. O bom humor do mercado externo e o desempenho das ações da Petrobras influenciaram a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa encerrou com leve alta e fechou o dia no patamar dos 58 mil pontos. Na semana, o índice recuou 0,56%, mas o acumulado do mês foi de alta de 0,8%. O dólar ficou em R$ 3,25. Nas casas de câmbio, a moeda foi vendida a R$ 3,39. O euro vale R$ 3,81. Mais uma de Donald Trump. Ele voltou a atacar a ex-Miss Universo da Venezuela. O ex-dono do concurso Miss Universo e candidato republicano usou as redes sociais para chamar a ex-Miss Alicia Machado de repugnante. No Twitter, Donald Trump pediu que as pessoas procurem fitas de sexo da modelo e perguntou se Hillary ajudou a moça a conseguir cidadania americana em troca de apoio político. No primeiro debate, Hillary lembrou que Trump havia chamado Alicia de Miss Empregada por ela ser latina. Trump, que também já tinha criticado a modelo por engordar depois do concurso, não se desculpou pela fala. Veja a seguir no Jornal da Noite. Polícia italiana recupera pinturas de Van Gogh roubadas há quase 15 anos. Zakinase funciona. A polícia italiana recuperou com a máfia 2 pinturas de Van Gogh avaliadas em mais de 300 milhões de reais. As pinturas roubadas do Museu Van Gogh em Amsterdã foram encontradas perto de Nápoles, no sul da Itália. 3 pessoas foram presas. Um dos quadros é Vista do Mar em Schwenningen, de 1882. O outro, Congregação saindo da Igreja Reformada em Nünen, de 1884. Veja agora as manchetes de alguns dos principais jornais do país neste sábado. O Globo. Rio chega à votação com o segundo turno indefinido. Folha de São Paulo. Na reta final, candidatos condenam ataques rivais. O Estado de São Paulo. Candidatos vão à periferia em busca de votos do PT. Depois de quase 9 anos, hoje eu estou me despedindo do Jornal da Noite e também da Band. Vou trilhar outros caminhos. Aos que me acompanharam, meus melhores agradecimentos. A Band, essa casa democrática, onde vivi só bons momentos profissionais e pessoais, o meu muito obrigado. Não poderia deixar de fazer uma saudação pessoal ao presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, ao diretor de jornalismo, meu amigo Fernando Mitre, ao diretor executivo, meu amigo André Luiz Costa, a todos os companheiros e ao diretor do Jornal da Noite, meu amigo Paulo Nogueira. E aos colegas da Band inteira que tanto me apoiaram. 2 deles eu quero mencionar, José Luiz da Atena e Ricardo Boechat. A você, o meu até breve. O Jornal da Noite termina aqui. Boa noite.